Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais um programa Servo. Eu sou a irmã Milena Vidal, na companhia do meu pastor André Teles e da nossa convidada especial, Raíssa. Abençoada, essa irmã querida que tem feito parte aqui da nossa caminhada. Amém. Glória a Deus. Mais um privilégio, como eu tenho brincado, sextou. Mais uma sexta que o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui compartilhando para você os feitos do Senhor aqui na comunidade Ramaí, em Petrópolis. A gente tem sempre que agarrar com as duas mãos as oportunidades que o Senhor nos dá, porque alguns não têm mais essas oportunidades. Então, hoje o Senhor nos deu esse privilégio de estar aqui com você para mais um relatório e para mais um programa Servo. Verdade. E nesse programa você vai poder conhecer um pouquinho mais da Raíssa, o testemunho dela. Também vai ouvir uma palavra de Deus com o nosso pastor Luiz Henrique. Ouvirá louvores para abençoar aí a sua vida, esse momento. Vamos fazer um período de oração, como de costume, e vamos compartilhar um pouquinho do que tem acontecido aqui em Petrópolis, passando para você um breve relatório onde a gente tem andado, que Deus tem feito aqui nas nossas vidas. E um dos pontos importantes da nossa vida aqui é estar em comunhão. E por isso eu quero deixar um versículo que é o Salmo 133, que fala como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E esse versículo marca muito a minha vida, e no final ele fala que é na comunhão que Deus ordena a sua bênção. E quando a gente vive assim em comunhão, realmente o Senhor nos abençoa, a gente é edificado, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, realmente. Essa comunhão, ela é aqui ou lá, né? O pessoal voltando aí do sul, todos animados, todos felizes aí com a comunhão que tiveram lá. Então esse versículo fala muito do momento realmente que temos vivido. Mas, como ela falou que nós teremos aqui orações, né? E aí a gente vai estar orando pela sua vida, para que o Senhor te abençoe aí na sua casa, onde você estiver ouvindo, no seu carro, na sua arrumação aí da casa, no seu trabalho. Eu não sei aonde você está, mas que o Senhor possa estar te abençoando nesse momento através dessa oração. Amém? Senhor, eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, esse programa, pedir que o Senhor venha estar falando com os meus irmãos, ó Deus, direcionando, dando a Tua voz, possa estar falando claramente, ó Pai, com os meus irmãos, através de cada louvor, de cada palavra, de cada testemunho, de tudo que vamos fazer aqui, que seja o Senhor, ó Pai, a ministrar na vida de cada ouvinte, Senhor, de cada um daqueles que tem nos acompanhado, programa após programa, que tem sido edificado pelo Senhor, ó Deus, e que se for necessário uma libertação, Senhor, venha libertar também meus irmãos através desse programa, venha fortalecer, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, cada dia mais em Tua presença. É o meu pedido através desse programa, que seja feita a Tua vontade, o Teu querer, e que os meus irmãos possam ser edificados e estar cada vez mais perto do Senhor, ó Pai. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, amém. Momento da canção, né, André? Amém. Vamos para uma canção essa escolhida pela nossa irmã Raíssa. Deixa eu colar aqui, né, meu irmão? Se eu não colar, não sou ninguém. Deixa eu ver aqui, Decisão, Ludmilla Febre. É isso? Amém. Se tão somente eu tocar na orla do Teu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu tocar em Ti, se tão somente eu Te contemplar, diante de Tua face, ó Deus, me rendo. Chegou a hora de me abrir de vez. Não dá pra esconder de Ti quem sou. Não posso mascarar a minha dor. Pode mexer no que preciso ter, pode mexer no que tiver que ser.
Hoje eu decido estar completamente em tuas mãos. No grito de minha alma agora eu dou, curado e liberto em nome de Jesus. Eu sou, a decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje em mim se faz real. Eu tomo posse, exerço minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. E te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Se tão somente eu tocar na orla do teu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu tocar em ti, Senhor, se tão somente eu te contemplar diante de tua face, ó Deus, me rendo. Chegou a hora de me abrir de vez. Não dá pra esconder de ti quem sou. Não posso mascarar a minha dor. Pode mexer no que precisa ter, pode mexer no que tiver que ser. Hoje eu decido estar completamente em tuas mãos. O grito de minha alma agora eu dou, curado e liberto em nome de Jesus. Eu sou, a decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje em mim se faz real. Eu como posso exercer minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. E te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. E te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Voltamos de mais uma linda canção, Decisão. E você está acompanhando o programa O Servo. Segue aí o nosso canal no YouTube, Comunidade Ramá Petrópolis, nossa página no Facebook, Comunidade Ramá Petrópolis. E você pode acompanhar também pela rádio no site comunidaderamá.com. E agora nós vamos passar um pouquinho do relatório do que tem acontecido aqui em Ramá de Petrópolis. Algumas programações marcantes aqui. Tivemos o chá de bebê da Lívia, que é a filhinha que ainda não nasceu, do Maicon e da Carol. E foi um momento muito bom para nós mulheres, né? A gente costuma fazer esse chá de bebê aqui em Petrópolis e serve para nos aproximar e um momento também da gente abençoar a nossa irmã com palavras. As irmãs que já são experientes quanto a filhos, né, criação de filhos, aproveitam a oportunidade, dão alguns conselhos, algumas orientações, e aquilo acrescenta muito, se acrescenta na minha vida, imagino que de quem está recebendo também, e é um momento muito importante ali,
que a gente separa quando a irmã tá grávida, né? A gente faz esse chá de fralda e abençoa a vida dela. Amém, é verdade. Teve também, juntamente com o chá de fralda, teve o fute fralda, né? O irmão Maicon ali teve a direção, né? De fazer o fute fralda, e foi uma benção. Os irmãos se reuniram. Um futebolzinho, cada um leva uma fralda e o irmão é abençoado pelos homens também. E foi uma bênção também a gente pôde estar ali jogando, né? Deu gente pra caramba, né? A gente nem imaginava que ia dar tanta gente pra jogar bola assim, mas foi uma bênção, né? Eu estive lá no aniversário do Marlan, né? Marlan que trabalha aqui com a gente, né? Fazendo programa, orando pela vida dele. Fiz 17 aí, um menino tá novo, e depois eu parti lá pro fute fralda dos irmãos, né? Sempre Deus nos abençoando ali em tudo. Muito bom. Essa comunhão faz muita diferença. Também tivemos retiro lá no sul, lá no Rio Grande do Sul. Na verdade, lá na cidade de Florianópolis foi o retiro. E alguns irmãos daqui de Petrópolis, inclusive eu, estivemos lá para estar em comunhão com os nossos irmãos, conhecendo os irmãos, podendo abençoar e também sermos abençoados. Foram dias maravilhosos, a gente viu ali o amor de Deus através da vida dos irmãos, a disposição em servir, em nos abençoar, né, abrindo mão das suas rotinas para estar ali com a gente, sempre à disposição mesmo, né, abrindo a sua casa. E antes do retiro acontecer, os irmãos já estavam com esse propósito, falando: Deus, minha casa não é minha, é do Senhor, para os irmãos. E quando a gente chegou lá, realmente a gente se sentiu em casa, né? Foi um ambiente assim tão acolhedor, né? O amor, tudo que os irmãos passaram para nós foi tão marcante, impactante na nossa vida, né? E a gente vai aprendendo um pouco com isso também, né? Ser o Ministério da Hospitalidade, né? De você receber as pessoas na sua casa. E foi muito maravilhoso, né? E a experiência também de estar lá viajando de avião, passando os medinhos, turbulência, né? Um avião que parece que vai cair dentro do mar, assim, sabe? As experiências, assim, bem marcantes. Mas em tudo Deus abençoou nossa viagem, né? O tempo que passamos lá com os irmãos foi um motivo de muita alegria. A gente via, né, no rosto deles a alegria que eles tinham, né, de nos receber ali. Foi muito bom mesmo. Glória a Deus, né? A gente fica feliz, né? Pelo Retiro do Sul, né? E Deus estava lá. Como é que foi essa situação? Com certeza, foi maravilhoso. O tema do retiro era ser como Jesus. Então as palavras foi bênção, né? Pedreira, né? Mas foi muito bom mesmo. Da gente entender, né? Que eu ser como Jesus não é pelas minhas competências, não é pelo meu caráter, não é pela o que eu faço, né, especificamente, né, mas são as atitudes. E teve um pastor que ele foi pregar lá, e esse dia me marcou muito, que ele falou que às vezes a gente confunde, né, o que é ser como Jesus. Ele falou que o ser, né, que ele caracterizou lá, que tem 3 Cs que a gente usa, né, para ser como Jesus. Mas o ser que a gente precisa mesmo é o ser da cruz, de você morrer, né, de você carregar a sua cruz. Assim você vai ser como Jesus. E foi algo muito maravilhoso, né? Tudo, as palavras, né, o mover de Deus ali, o Senhor nos levando a um quebrantamento, reconhecendo ali os nossos pecados, refazendo e renovando as nossas alianças, né? Deus chamando pessoas para renovarem sua aliança. Teve decisão de irmãos, batismo de 10 irmãos lá do Sul, e a gente fica muito feliz porque no ano passado a gente foi e esses irmãos estavam ali, né, começando, e esse ano a gente já viu a decisão, o testemunho dos irmãos, vendo as pessoas da obra firmes. Também lá, né? Isso aí, os irmãos crescendo, se tornando líderes. Isso é algo muito maravilhoso, né? A gente vê o fruto ali do trabalho, o resultado, e é muito bom poder ter parte nisso, né? E não só quem tá lá, mas a gente aqui também tem parte, né, nessa obra, porque nós somos um corpo e a gente se alegra com tudo que Deus tem feito lá no Sul também. Glória a Deus, né? Por aqui a gente continua na pegada, né? O pastor Luiz continua as viagens, né? Dele. Teve uma viagem esse final de semana para
Vila Isabel. Vila Isabel, né? Ele esteve em Vila Isabel. Como ele já tem acompanhado os irmãos de Vila Isabel também, durante a semana, ele foi no domingo, né? Então teve a caravana para Vila Isabel. Os cultos aqui continuaram, o Senhor continuou abençoando e dirigindo e conduzindo tudo, né? Todos os nossos afazeres aí, uma bênção, né? E a gente vai por aí nessa pegada, né? O nosso motivo de oração especial dessa semana é por um pastor que não é da nossa comunidade, né? Não é da nossa igreja, mas é um irmão nosso. Pastor Vitor, né? Pastor Vitor da Neve, que sofreu um acidente. Fica o nosso pedido de oração pela vida dele, para que seja feita a vontade de Deus em relação ao acidente dele, né? Tá entubado, precisando das nossas orações. Eu gostaria de deixar isso dentro do relatório, para que a gente possa também estar orando por ele ainda nesse programa, se assim o Senhor nos permitir. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto do que estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade.
Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Os teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Diga, teus pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, papai, eu pertenço a ti, meu paizinho. Abba, pai, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. 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 Essas palavras bastam. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Irmãos, eu queria falar do verdadeiro evangelho, trazer uma meditação sobre o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é o meu, eu não sou o dono da verdade,
Quem recebeu o evangelho foi Paulo. Paulo fala isso, eu recebi revelação de Deus, eu nem fui aos outros não. O Senhor Jesus se revelou a mim e me revelou esse evangelho. Então Paulo sim, teve uma revelação clara do verdadeiro evangelho. Então eu quero primeiro dizer que eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono do verdadeiro evangelho. A verdade é o que eu falei, eu tenho o meu feijão com arroz. Então eu quero conhecer esse verdadeiro evangelho para que eu não me perca, porque constantemente, semanalmente, sem exagero, eu tenho encontrado líderes, pastores e crentes antigos que estão se desviando, ou melhor, desviados da verdade do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que criam, que pregavam, que viram milagres e que hoje não conseguem buscar a Deus. São muitos. Eu acho que se eu fizesse um propósito de ter 10% dos desviados em Petrópolis, eu ia ter que alugar um salão muito grande lá, porque tem muita gente desviados e muitos pastores. Hoje, novamente, um estava lá me procurando e falando, não consigo mais voltar, não consigo mais entender a palavra, não leio, não oro mais, a minha mente mudou, eu nem consigo lembrar do que eu era. Quando eu penso que eu penso que era uma outra pessoa. Isso está acontecendo, aconteceu muito em nossos dias e tem muitos desviados, e o meu medo é esse. Eu não sou melhor do que os meus irmãos, então eu posso me desviar facilmente da verdade. O Gálatas, nós estamos lendo o livro de Gálatas, o Paulo diz isso. Rapaz, como é que vocês tão rapidamente se desviaram do verdadeiro evangelho? Eu vos preguei Cristo Jesus, eu vos preguei a graça de Cristo, vocês foram salvos pela graça de Cristo, vocês receberam a justificação do Senhor. Vocês não são justos em si mesmos, vocês receberam a justificação. Aí ele diz que os milagres que acontecem em vosso meio, Gálatas 3, é porque é pela lei ou pela graça? Ou pela essa manifestação da graça? É pela graça. Então como é que vocês querem retornar à lei? E Paulo fica ali chateado e chama eles de insensatos. Sutilmente eles se perderam do evangelho verdadeiro. E Paulo diz em Gálatas 4,19: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eles tinham Cristo, mas eles perderam o Cristo, a essência do evangelho, que é Cristo Jesus, e quiseram retornar aos rudimentos, à lei, aos mandamentos. E Paulo fica admirado com isso. Isso aconteceu também em Coríntios. Paulo pregou aos coríntios, pegou Cristo, pegou a graça. Daqui a pouco estão os camaradas se desviando da verdade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo, rapaz, não é Paulo, não é Apolo, é Cristo Jesus. Mas parece que em nossos dias Cristo Jesus não é o bastante. Cristo Jesus não empolga as pessoas gostam de ouvir muitas coisas, menos do simples evangelho de Cristo Jesus. Há tantas novidades que as pessoas não gostam de ouvir o que é básico. E Paulo diz que isso é preocupante, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, assim sejam corrompidas vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza do evangelho, segundo Coríntios 11:3. Falou, o evangelho é simples, é puro, não precisa ficar inventando muita coisa. E os coríntios estão lá, já fazendo divisão. Eu sou de Paulo. Rapaz, Cristo não se divide, vocês são um só. Cristo é um só, o corpo dele é um só. Não se pode dividir em denominações o Jesus Cristo que eu prego para vocês. Como é que vocês conseguem se desviar tão rápido do fundamento, que é Cristo Jesus? 1 Coríntios 3,11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Cristo Jesus. Ele está falando, vocês precisam de Cristo Jesus, vocês precisam ser cheios de Cristo Jesus. A doutrina, a estratégia, tudo pode ter o seu lugar, mas é secundário.
O que nós precisamos é ter a vida de Jesus dentro de nós. É isso que Paulo diz que nós precisamos. Em Romanos 11:36 ele confirma: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O evangelho é simples, é por Jesus e por meio dele e para ele, pronto, acabou. Não é para homens, não é para denominações e religiões, ele é o único mediador de vocês. João 14:6, eu sou o caminho. Não existe outro caminho, não fiquem procurando caminhos, não fiquem tentando redescobrir a roda, reinventar isso ou aquilo. É Jesus, é ter Jesus, é amar Jesus. Ele é o único mediador que faz ligação entre vocês e o Pai. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e quem é? Cristo Jesus. Não é igreja, não é pastor, não é padre, é Cristo Jesus. Cristo Jesus deve ser adorado, reverenciado, amado, servido. Eu louvo a Deus, porque desde as primeiras orações, se os irmãos ouvirem o culto depois pela rádio, irmãos vão ver que coisa. Começamos com a oração de amor ao Senhor, os outros irmãos foram falando de querer amar a Deus. Depois veio o CH com os louvores, parece que nós combinamos, de amor a Jesus, não é de petição, não é de bênção, tudo isso tem o seu lugar, mas é de amar a Jesus, é de inclinar o coração para Jesus. Jesus é o único mediador, Jesus é o único reconciliador. Não adianta ter religião, assistir reuniões, se não tem Jesus, se não está cheio de Jesus. E eu queria ler com os irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 5, que fala desse reconciliador, 2 Coríntios 5, vou ver se é isso aqui, verso 18, eu tive pouco tempo, me perdoa, se eu estiver errado, mas o pastor Érico me ajuda, ou é primeiro, pastor? Que fala da reconciliação, é 2 5, 18, é isso mesmo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Este é o principal objetivo do Evangelho, é reconciliar o homem com Deus. O Evangelho veio para levar o homem a Deus. Deus tem um reino que não é só a igreja. A igreja, na minha concepção, faz parte de um grande reino. O reino do Senhor não é só a terra. A terra é uma bolinha no meio do universo, amém? Pequenininha. O universo é gigantesco, infinito. Deus reina sobre tudo. Tudo isto é o reino do Senhor dos Exércitos. A terra é parte desse reino e a igreja é parte desse reino. E esse reino, como é em todo o espaço, em todo o universo, vai ser na terra. Vê se os irmãos conseguem compreender. Deus fará com que todas as coisas possam convergir para Ele novamente. O homem se afastou apenas por um tempo. A humanidade, a terra se está afastada, não quer saber de Deus, apenas por um tempo. Tudo vai convergir para Ele, porque por Ele, dele para Ele, são todas as coisas. Querendo ou não, tudo vai convergir para o nosso Deus Todo-Poderoso. E isto é o Evangelho. Este é o Evangelho, não é o Evangelho da bênção. O Evangelho não é o da prosperidade.
dos sinais, que tudo tem o seu lugar. Eu gosto muito dessas coisas, mas o objetivo do Evangelho é reconciliar o homem com Deus, é levar o homem novamente a ter comunhão com Deus. É isso que é o simples Evangelho. Se o que você ouve não aproxima de você de Deus, isso não é Evangelho. Se o que você ouve agrada ao seu coração, faz você se sentir bem, mas isso não produz nenhum movimento, nenhum mover dentro de você, não aproxima você de Deus, não é verdadeiro Evangelho. Pode fazer bem a você, pode agradar o teu coração, você pode chorar, pode pular, mas é vento que passa. O verdadeiro Evangelho aproxima você de Deus. O verdadeiro Evangelho reconcilia você, leva você a Deus. E eu já citei isso semana retrasada. Paulo disse, eu não prego o que agrada a vocês, porque o meu Evangelho não é para agradar a vocês, embora eu ame vocês, queira que vocês sejam salvos e abençoados. O meu Evangelho é para reconciliar vocês com Deus, é para aproximar vocês de Deus. Por isso que ele diz em 1 Tessalonicenses 2,4, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. O Evangelho que agrada a Deus não é o Evangelho que agrada os homens. O Evangelho que agrada a Deus é o que leva os homens a Deus. Gálatas 1,10, procuro eu o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Porque os homens não querem se aproximar de Deus, ou a maioria dos homens não querem se aproximar de Deus. Eles ouvem o verdadeiro Evangelho com desdém. Um dia eu estava pregando lá no Evangelho para o rapaz, e falei de Jesus, da salvação. Ele tá. Pô, valeu, tá. Não deu crédito, foi embora. Passou-se um tempo, e eu vi ele empolgado lá, e falei, pô, o que houve? Não, ele está na igreja. Eu falei, puxa, que bênção, que maravilha. Ele se entregou a Jesus, eu fui conversar com ele, em momento nenhum ele falou de Jesus, de entrega, de consagração. Ele só falou dos movimentos, das fábulas, das ilustrações, dos testemunhos que havia naquele lugar. Só não falou de Jesus. Ele se empolgou com tudo, menos com Jesus. A maioria gosta de fábula. Se você contar uma fábula, aqui o irmão chora, ele pula, ele se empolga. Se o pastor que usa muito das ilustrações, nossa, as pessoas gostam. Tem ilustrações que nos fazem rir, ilustrações que nos fazem chorar. Mas isso não é Evangelho. Tem igrejas que gostam muito de testemunho. A maior parte do culto é testemunho. Você ganhou, você venceu, você foi curado. Isso não é Evangelho. Evangelho é Cristo Jesus, é reconciliar o homem a Deus através de Cristo Jesus. O testemunho tem o seu lugar, a ilustração tem o seu lugar, mas isso não é Evangelho. Tome cuidado, e o pastor já alertou aqui com o que você está ouvindo. Pode parecer bom, agradável, mas procure um Evangelho que reconduza você a Deus, que esteja sempre reconciliando você a Deus, que esteja aproximando você de Deus, não só das bênçãos. As bênçãos são boas, mas o Evangelho não tem que aproximar você das bênçãos, mas de Deus. Agora, se você começar a ouvir muita bobagem por aí, o seu coração vai se endurecer. E esse rapaz falou muita bobagem comigo hoje, coisas que ele andou ouvindo por aí. Ele já não consegue mais ouvir o verdadeiro Evangelho. Ele está lá como o povo de Isaías 30:10. Eles dizem aos videntes, não tenhas visões, e aos profetas, não profetizeis. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. O povo quer ouvir ilusões. A Bíblia diz isso.
No Antigo Testamento, o povo queria ouvir ilusões. O coração do povo estava enganado, endurecido. Agora, será que isso é só no Antigo Testamento? Não é não. Leia lá comigo 2 Timóteo 4,3. A maioria conhece. 2 Timóteo 4,3. Essa eu gostaria que os irmãos... Alguns eu cito para nós irmos um pouquinho mais rápido. Outros eu gosto de ler com os irmãos, porque às vezes algum irmão gosta de sublinhar, acha o versículo interessante, e às vezes há versículos que mudam a vida das pessoas, a maneira de pensar, então alguns eu gosto de ler com os irmãos. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O coração do povo está assim, endurecido, entregando-se às fábulas. Mas isso não é de agora, isso aconteceu com Isaías, isso aconteceu na época de Paulo, ele profetiza para os nossos dias, isso aconteceu com Jesus. Porque o coração deste povo está endurecido e não consegue entender essa palavra, eles não conseguem abrir os olhos, abrir o seu entendimento para compreender, para se converter. Eles preferem as parábolas, as ilustrações. Agora, você sabe por que isso acontece? E um dos motivos eu posso afirmar, não sei quais os outros, é porque não há reverência pela palavra de Deus, não há atitude de reverência diante da palavra, não há honra a essa palavra. A Bíblia diz que todas as coisas vão passar, mas essa palavra vai permanecer, e o crente fica meia hora da televisão, meia hora na internet, mas não faz a leitura bíblica. Esse crente vai ser enganado, porque ele não honra o Senhor, ele não honra essa palavra, ele honra a internet, ele honra os livros, mas ele não honra a palavra do Senhor. E a Bíblia diz: os que me honram, honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. Eu uso esse versículo para a palavra. Quem honrar a palavra vai honrar a sua vida, mas aquele que despreza a palavra também será desmerecido, porque não tem reverência. Ontem eu estava pregando lá no Bispo Marco Antônio, eu pregando a palavra, várias pessoas na frente, lá atrás, o grupinho da conversa, do bate-papo, e lá fora, um rapaz parado no meio da rua, ouvindo a palavra. Preguei. Os crentes fazendo bagunça, atrapalhando o rapaz. Muitos ouvindo aqui. Turma da bagunça, e lá fora o rapaz ouvindo. Os crentes tentando atrapalhar o rapaz. Eu não sabia quem era, ele parou lá na rua, ficou ouvindo. Parei, no final do culto ele virou para mim. Eu nunca ouvi na minha vida, acho que não é de lá. Pastor, eu só queria dizer que hoje Deus falou comigo. Quase que eu falei, apesar dos crentes, né, cara? Apesar dos crentes batendo papo, vendo o celular, apesar dos crentes, Deus falou contigo. Quase que eu falei isso com ele. Os crentes queriam atrapalhar. Não tem reverência, ainda atrapalha os outros que são novos. Quando vem a palavra, nós devemos ter santidade, reverência, irmãos. Hebreus 2:1, por isso importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. 1 Pedro 2:2, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos dê crescimento para a salvação. Como uma criança que pega o peito da mãe. Às vezes a mãe de primeiras viagens fica até com o bico do peito rachado, sangrando, porque a criança pega com força aquele leite, aquilo é a vida daquela criança, ela sabe disso, ela não tem raciocínio, mas o instinto dela o faz já nascer assim, puxando aquele leite, que aquele leite é a sua vida. Ela não pensa como nós, ela não tem raciocínio, mas ela tem a intuição que tem que beber daquele leite que é vida. É isso que a Bíblia diz em Deuteronômio 32:47. Essa palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Quando Deus me chamou dos meus erros e das minhas muitas fraquezas e tribulações, Deus falou comigo o seguinte em
Jeremias 15:19, se tu te arrependeres, eu te farei voltar. Ele falou, se tu apartares, meu servo, o precioso do vil, se tu aprender a separar isso, eu vou fazer ainda mais do que você quer, que é só voltar. Eu só queria voltar. Eu só queria estar com Jesus. Eu só queria ser um jornaleiro. Só isso me bastava. Mas ele disse, se tu apartar o precioso do vil, tu vai ser a minha boca. Eu vou fazer mais. Mas tu tem que apartar. Isso aqui não é vil. Isso aqui não é internet. Isso aqui não é bate-papo. Isso aqui não é amigo. Isso aqui é santo. É sagrado. É eterno. Eu abri esse parênteses para falar da palavra. Então cuidado, meu irmão. Reverencia essa palavra. Porque essa palavra te leva, te faz conhecer Jesus Cristo, que te reconcilia com Deus. Então, voltando à palavra, eu abri um parênteses, não fique esperando a grande bênção, não fique esperando a grande vitória, ela já aconteceu. Jesus reconciliou você com Deus, essa é a maior bênção que existe, é a maior de todas, você está perto de Deus, você vai viver com o Senhor para sempre. Jesus reconciliou você. Jesus pagou a sua dívida que era impagável, você não tinha como pagar. Jesus falou, eu pago por ele. Agora vai lá para perto do Pai. Jesus nos justificou, Jesus nos reconciliou. Então não fique na igreja para receber a grande bênção, a grande vitória, até porque os dias são maus, amém? O Baruque, uma época, estava assim, se fazendo de coitadinho e esperando grandezas. O Senhor falou assim, Baruque, toma cuidado. O tempo lá em Israel, o tempo no Brasil não é de buscar grandeza, não é de ficar correndo atrás de bênçãos e de grandes vitórias. O tempo é ruim, Baruque. Mas uma coisa eu vou fazer, a tua vida eu te dou como despojo. Deus fala mais ou menos isso conosco. O tempo no Brasil é difícil, mas uma coisa eu garanto a vocês, se vocês quiserem, vocês estarão comigo. Jesus reconciliou vocês comigo. E não comece pelo fim, não comece pela bênção, comece pelo início, reconciliar-se com Deus. As bênçãos são secundárias. E elas podem até prejudicar você, se você não se reconciliar e não permanecer em Cristo Jesus, em Deus através de Cristo Jesus. O povo de Israel queria bênção, queria carne. O Senhor falou, calma rapaz, eu tenho uma terra prometida para vocês, não vai faltar carne e novidade. Não, mas nós queremos carne. Mas rapaz, espera um pouquinho, vocês estão comigo, eu sou o Deus de vocês, eu vou dar tudo que vocês precisam, necessitam. Mas nós queremos carne. Aí Deus falou, então toma carne. Só que o Salmo 106:15 diz, concedeu-lhes o que pediam, mas fez definhar-lhes a alma. Não era o tempo, não era a hora. Provérbios 20:21, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Então não busque a bênção, busque a reconciliação com Deus a cada dia, busque o aproximar-se de Deus. Tem pessoas que desejam uma televisão de não sei quantas polegadas, Deus não dá, a pessoa fica triste. Se a pessoa não tivesse nem aquela pequenininha, seria mais espiritual. Amém? Eu conheço um irmão aí, que ele bateu com o carro e ficou sem carro. E começou a pregar mais o evangelho. Pastor, encontrei com não sei quem. Irmão Dida teve essa experiência. Ele bateu com o carro, botou o carro para o reparo, aí tinha que andar a pé de ônibus. Aí ele chegava na cela, poxa, encontrei com um rapaz hoje, aí preguei, Às vezes é necessário até tirar o carro. Então aquela bênção pode se tornar em maldição, aquela bênção pode impedir você de se chegar mais a Deus. Eu não aconselho ninguém a sair de igreja nenhuma. Pelo contrário, quando chega lá de outra igreja, eu jogo um banho de água fria. Mas se o que você tem ouvido
o foco do que você tem ouvido, seja em qualquer lugar, seja na internet, seja na sua igreja, você que não é dos nossos, se o foco que você tem ouvido é prosperidade, tome cuidado, sai de lá, povo meu. Deus não, o verdadeiro evangelho não prega prosperidade, não tem como foco, não tem como primazia a prosperidade. Pelo contrário, Lucas 12:33, vendei os vossos bens e da esmola, Atos 20:35, mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, não creia no evangelho que pegue prosperidade, não creia no evangelho que exalta homens, há denominações que exaltam os homens, homem nenhum deve ser exaltado. Se você está em algum lugar em que o homem está sendo exaltado, um conselho para você, sai de lá, povo meu. Exaltado tem que ser Jesus Cristo, porque Ele é o único fundamento. Se você está num lugar onde o templo e as pessoas querem construir um grande templo, um recado para você, sai de lá, povo meu. Jeremias 7,4 diz isso, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Não é o templo que salva ninguém, não é o templo que traz a bênção para ninguém, a bênção vem unicamente pela graça em Cristo Jesus. Então, se o que você tem ouvido é sobre templos, se você se empolga com templos grandes, tome cuidado. Se a pregação que você ouve é sobre grandes templos e grandes obras, tome cuidado, isso não é evangelho. Evangelho é reconciliar o homem com Deus. Se o foco do que você ouve é não sofrer, ter uma vida tranquila, vem para Jesus que vai ficar tudo tranquilo. Isto não é evangelho. Tranquilidade não é para cristão. Amós 6,1 faz um alerta. Ai dos que andam à vontade em Sião. Cuidado, você tem muito tempo para passear, está tudo tranquilo. Cuidado. Ai dos que andam à vontade em Sião. Jesus disse, no mundo tereis, 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Atos 14:22, através de muitas tribulações, importa que sejamos salvos. Filipenses 1:29, porquanto vos foi concedida a graça de padecer, de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Sai de lá, povo meu. Se você quer paz, você vai ter no interior. Não é tempo de paz no Brasil, não é tempo de paz no mundo. Existem igrejas pregando a paz. Sai de lá, povo meu. Jeremias 8:11, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eu tenho visto pastores profetizarem milagre. Eles veem a situação, as profecias mudam, a situação está ruim, as profecias vão de acordo, melhora um pouquinho, as profecias já mudaram também, agora tudo vai dar certo, o Senhor já está restaurando o Brasil. Eles não profetizam antes não, eles só profetizam de acordo com as notícias. Eu acho umas profecias estranhas, essas interessantes, mas isso acontecia no passado. O povo profetizava paz, paz, mas Jeremias falou assim, ó, cuidado, não há paz, não é tempo de paz. Se onde você está e o que você deseja é título, sai de lá, povo meu. O evangelho não veio para dar títulos para as pessoas. O evangelho traz o melhor título, que é servo. O maior profeta do Antigo Testamento foi chamado de meu servo Moisés. Jesus, o Rei dos Reis, meu servo Jesus, meu filho Jesus. Deus tratou assim os maiores. Esse foi o título dos maiores, não foi apóstolo, bispo, patriarca, foi meu servo Moisés. Se o que você tem ouvido se baseia em números, é importante que a igreja cresça, mas se o foco do evangelho é crescimento, está errado, sai de lá, povo meu. O foco do evangelho não é crescimento, não é número. Nós não estamos lidando com gado. Gado é que você quer ver encher o pasto, amém? Pessoas não. Cada pessoa é importante.
Então, se a sua igreja, se o seu líder, se as pregações que você ouve falam só de número, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, sai de lá, povo meu. Mateus 18, 20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus ama cada vida. Podem ser 2 reunidos numa casa, Jesus promete estar ali. Se for sincero, se for em nome do Senhor, não em nome do comércio, mas se for em nome do Senhor, por amor ao Senhor, não precisa ser multidão. Não se empolgue com a multidão, podem ser 2 ou 3. Agora, meu irmão, se o foco da pregação que você ouve é reconciliar você com Deus, glorifique o nome do Senhor, porque esse é o verdadeiro evangelho que vai levar você a Deus através de Cristo Jesus. E eu quero terminar lendo João 1,35. Hoje eu vou ser um pouco mais breve. João 1,35. João, capítulo 1, a partir do verso 35. Esse é o evangelho que deve ser pregado. E essa é a atitude de um crente que crê no verdadeiro evangelho, que tem Jesus como fundamento. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos seus 2 discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: que buscais? O que vocês querem? Tem uma galera querendo pão, vocês querem pão? Tem uma galera querendo milagre, vocês querem milagre? Tem uma galera aí querendo um grande templo. Tem uma galera que gosta dessa multidão que me rodeia. O que é isso? O que é disso que vocês querem? Olha a resposta dos camaradas: Rabi, onde assistes? Eu não quero pão, Senhor. Eu não quero milagre, eu não quero sinal. Eu quero saber onde tu habita, Senhor. Eu quero estar contigo, Senhor. Esse é o meu desejo. Eu não vim com uma multidão através de pão. Eu não quero milagre, eu não vim pedir um sinal, Senhor. Eu só quero saber onde tu habita, Senhor, porque eu quero andar contigo. Tu és a minha vida, a minha esperança, tu és o meu grande amor. Eu quero o Senhor. Se o Senhor quiser me dar alguma coisa depois, amém. Mas eu não vim aqui por nada. Eu só vim aqui porque quero saber onde tu assistes, onde tu moras. Me mostra a tua casa, me deixa ficar um pouquinho contigo. Isso é o que aqueles homens desejavam. Isso é o verdadeiro evangelho, quando leva alguém a querer estar com Jesus, só porque Ele é Jesus, só por isso e mais nada. Não é pelo que tu vais me dar, é só para estar ao teu lado, é só para andar contigo, Senhor, é só para estar perto de Ti. Onde assiste, Senhor? Amém? Voltamos mais uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique Cariús. É sempre um privilégio poder ouvir esse homem de Deus que traz palavras duras, muito duras, mas que tem sempre nos abençoado e nos feito refletir na nossa caminhada e sempre nos trazendo para mais perto do Senhor. Palavras essas que são difíceis de descer, né? A gente fica meio assim, não é pro meu irmão do lado, deve ser para aquele carrudinho ali, mas é para mim e para tu mesmo, né? Essa palavra sempre, a gente sempre deve vestir a carapuça, assim, dizendo, né, das palavras. Mas vamos lá, vamos para esse momento que pra gente é tão especial. Hoje aqui com a nossa irmã Raíssa. Raíssa chegando aí agora na comunidade, tá fresquinha, né, Raíssa? Quanto tempo? 5 meses. 5 meses? Caramba, né? Nem nasceu ainda, 5 meses. Tô na barriga. Tá na barriga, tá na gestação. Quem é a tua mamãe espiritual? Milena Vidal. Milena Vidal? Pô, tá uma panelinha danada aqui hoje, então. Milena Vidal, que é a tua mamãe. Mãe e filha aqui hoje. Mãe Que e coisa, filha. hein? Glória Coisa a Deus. linda, vou ficar até emocionado. Deus me enviou ela aqui na caminhada comigo. É, Milena dá muita dor de cabeça, né?
Não, Tá te apertando muito ela? tá começando, né? Tá começando? É, mas é bom pro nosso crescimento. Milena né? é meio sargentinho mesmo, ela meio... Mais ou menos. Já é. Privilégio, né, ter você aqui com a gente. Você é prima do Wellington, né? Prima do Wellington. Prima do Wellington, do do William, da Sirlene, do do Douglas, Tainá, da Tainá, e aí todo mundo. Então, aí, quase da Mamá comunidade toda. toda aqui, né? Que bênção, né? Você tá caminhando com a gente há uns 5 meses, mas você já tinha dado umas passadas aqui, não já? Já, sempre visitava, sempre eu não conseguia, assim, é um lugar mais perto. E como meus parentes mesmo vêm e falam assim, vamos lá fazer uma visita, Também, né? Todo mundo lá, né? todo mundo lá. Aí, até o Dida já foi lá em casa, já orou pela minha vida, me ajudou bastante no começo da minha caminhada também, porque eu, assim, como todo mundo falou, né? Eu aceito muitas coisas, eu tenho muita reverência a Deus. Então, qualquer pessoa que vinha falar comigo de Deus, sempre baixava a cabeça, escutava, sempre guardava ali, né? E só... Mas tu não foi dar aulinha da Ariana, não, né? Não. Ah, tá doido. Eu ia falar, caramba, que a Ariana, os alunos dela cresceram, tá? Mas vai, vamos lá. Amém. Tu é nova, né? Quantos anos tu tem? Tenho 26. Ah, tu é nova, mas dar aulinha da Ariana não dá, não. Tá? A aulinha da Ariana tá com 17, com 20. Esses já passaram na mão da Ariana. passaram. Mas foi isso, foi bênção. Sempre buscaram por mim, oraram pela minha vida. E hoje eu sou muito grata a Deus, né? Por Deus ter me alcançado, Deus tem me aproximado dele, tem me enviado pessoas maravilhosas para caminhar do meu lado. A comunhão também tem sido muito importante na minha caminhada. Uma coisa que eu não fazia era a comunhão, né? Eu já vim da igreja de berço e desde quando eu voltei, eu falei assim, eu vou ficar aqui, mas eu quero ficar só no meu mundinho, né? Uhum. Mas aí teve uma experiência interessante, né? No culto que você participou um domingo lá pela manhã. Fala pra gente sua experiência aí. Foi benção essa experiência. Foi que eu tava querendo ir, mas eu não ia. E o culto tava rolando. E a Fabiana começou a profetizar no meio do culto. E a igreja toda parou, ficou todo mundo quieto. E ela começou a falar, filha, o que você está esperando? Eu sinto saudade de você, de como você dançava pra mim. E eu comecei a chorar, como eu chorei muito naquele dia. Eu falei assim, meu Deus, é agora. Não tem jeito mais, é agora. Porque se não for agora, não vai ser mais. Então eu tomei a minha decisão ali também. E desde então, Deus tem falado muito ao meu coração, né? Em ministério, em aproximação com Deus mesmo, com Deus, com os irmãos. Tenho aprendido bastante em tudo. Então, assim, eu vim de berço, mas agora tô começando do zero mesmo, né? Uhum. Tô, assim, engatinhando. Entendi. Porque eu não praticava as coisas que eu tenho praticado hoje em dia, né? Tá sendo reeducada aí reeducada pela Milena Vidal. Pela Milena Vidal. Caramba, que coisa, hein? Eu lembro que eu fui, o Marcos Vinícius, né? Não vem aqui não, ele é muito chique pra vir aqui, entendeu? A agenda dele é muito cheia, né? muito, entendeu? Eu entendo. E aí, esse camarada aí, um dia ele falou, vamos fazer umas visitas aí para uns irmãos desviados. Aí eu falei, beleza, vamos sim. Aí ele me deu umas cartinhas e falou, ó, tu vai em tal lugar e tal. E eu caí lá na casa da Sirlene, que tinha uma galera lá que tava mal das pernas. E eu fui lá orar com eles e tal, conversar, fazer uma visita mesmo. E a tua mãe tava lá, né? Tua mãe já logo falou, quem tá aí e tal? É o pastor. Ah, o pastor não, peraí, vem cá. E aí tua mãe me fez entrar, cara, lá e falou, não, eu quero que ore pela minha filha. Eu quero que ore por ela, porque ela tem que voltar. E eu falei, caramba, que coisa, vim aqui para fazer a visita em uma casa, né? E acabou que o negócio fluiu mais com a tua mãe do que com a Sirlene e tal. Eu lembro até que a irmã do Wellington não estava em casa, as irmãs não estavam, então só tava a dona Sirlene. E ela falou, não, espera aí que eles já vão voltar, vou passar um café para tu. E aí a tua mãe já viu aquela oportunidade, falou, não, vem cá, ora pela minha filha. Aí eu falei assim, pô, então vamos orar, né? Mas cadê ela? Ah, tá enrolada e tal.
E a gente orou pra caramba e tal. Não sei se é de uma outra menininha também que a gente orou, não lembro. Você deve lá na igreja também, a Manu? A Manu. A Manu, né? A Manu já até cresceu, né? Era Grandona. tá grandona. E aí a gente pôde estar orando lá pela sua vida, pela vida da Manu. E hoje a gente vê você aí, né? Caminhando e tendo a oportunidade de servir o Senhor. E aí, tá molezinha? Como é que tá? Não, tá molezinha não. Não tá, não? Não, Que isso, assim, irmão? tem- Mas tá tendo luta, não pode? Não, tá benção, tá benção. Não, E- tem que ter luta. Tem que pode ter né? luta. Não, luta tem. Todo cristão tem que ter luta, né? Mas tenho aprendido bastante mesmo. Desde quando eu voltei, tem sido. Até na tecla assim, de relacionamento com Deus, né? Eu tenho buscado isso, ter um relacionamento com Deus. Primeiramente com Deus. E eu tenho buscado. Com a Milena mesmo, eu falo, Milena, eu tenho dificuldade nisso. Ela, não, vamos orar. E assim, tenho me aproximado muito de Deus mesmo. Tem luta, mas quando eu me saí do mundo mesmo, ir pra igreja, eu larguei tudo. Eu desfiz muita coisa. Eu falei assim, eu quero começar mesmo do zero, mas eu quero completamente. Raíssa é outra pessoa. Se esvaziou. Desvaziou de tudo. E foi a minha melhor decisão até hoje. Não tenho que... Baladinha, parou? Não. Tudo. Saidinha, Parei tudo. zoeirinha com os parceiros, Parei tudo. bebidinha, bailezinho. Parei tudo. Não dá, né? Não dá. Na palavra de Deus diz, né? Que... Estudo também, parou? Não, Estudo não pode, né? não posso. Do estudo eu tô continuando. Tá estudando o quê? Pedagogia. Tá fazendo pedagogia? Que benção, né? Pedagogia. Assim que eu comecei mesmo a vir voltar pra igreja, eu abri a oportunidade de eu voltar pra faculdade, porque eu tinha trancado. Eu tava uns 3 anos sem fazer faculdade. Assim que eu voltei, no comecinho mesmo, foi em agosto, minha patroa, uma benção também, que falou assim, tem uma oportunidade da faculdade, de desconto. Aí eu fui, entrei, sim, eu vi muito Deus ali, porque é um orçamento que eu poderia entrar ali, era aquilo ali. Então você já viu até o cuidado de Deus no seu retorno em relação Em relação a isso. à faculdade, né? As coisas que você tava... Que são os planos de Deus para você realmente. Isso. Você tava vivendo uma vida distante daquilo que Deus queria, né? Completamente. E embaçou até lá a faculdade, né? E a gente acha que não, né? A gente acha que volta a hora que quer. Mas não adianta. Mas a zoeira não deixa, né? É muita zoeira, né? É muita noite mal dormida, né? Pra fazer faculdade, pra estudar, Misericórdia. pra se dedicar, não é verdade? É verdade. E aí agora Deus foi lá e te resgatou. Que amor, hein? Que coisa linda, né? Eu tava nesse Glória culto. a Deus. Eu tava nesse culto da profecia gigante lá, né? Teve uma profecia master lá. E teve essa profecia pra você, que eu lembro também, né? E aí a galera ficou assim, mas quem aqui que dança? Ninguém dançava, né? Do nosso meio. Não tinha ninguém que dançava. Pô, tá com saudade de quem? Ninguém aqui dança. E era você. Ficou todo mundo. Só pode ser a Raiz. Só tu que não sabia, que o resto da igreja já sabia. Sabia. Que Deus estava falando contigo. Comigo mesmo. Aí a gente ficou assim, quem vai falar com ela? Alguém tem que falar com ela. Quem que te falou que era pra tu? Foi a Fabiana, vim falar com a Fabiana. E depois também o Wellington veio falar comigo, meu primo. Falou assim, cara, é pra tu, olha, tu viu? Eu falei assim, Mas não fica andando muito com o Elton não, hein? Que ele só gosta de Navânia, cuidado. tô no mesmo caminho, desculpa. Você tá no mesmo caminho? Caramba, cara. Aí ele Mas falou que era foi- pra tu. Não, ele gosta falou de que dar era uma pra- chapadinha também. Homem de Deus. E foi depois que eu falei assim, eu vou voltar. E foi no próximo culto que eu fui no domingo de manhã que o Marquinhos estava pregando sobre o relacionamento com Deus. Que ele foi aquela... Eu falei assim, agora é a hora. Se não for agora, não sei. E ele falou assim, eu sei que tem alguém aqui querendo se reconciliar com Deus. E eu fiquei quietinha, né? Eu falei assim, eu não vou lá na frente não, porque tá todo mundo vai me olhar, né? Mas acabou o culto, eu cheguei, não conseguia sair do meu lugar. Eu tava paralisada, toda tremendo, chorando. Eu falei assim, Cicilene, me ajuda. Ela, o que foi? Eu não consigo sair do meu lugar, eu não consigo ir embora. Ela falou assim, tu tem que falar alguma coisa, né? Tem que se posicionar, Tem que né? se posicionar. Aí eu falei assim, aí eu fui lá na frente. Fui lá na frente, eu chorando, falei com o Marquinhos, falei assim, Marquinhos, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero andar com Deus, eu quero largar tudo pra trás, eu quero viver uma vida nova.
E depois que ele orou por mim, que eu consegui, aí eu falei assim, caraca, tirei um peso, né? Parece que eu saí... Então, sua decisão de ir lá e conversar com ele tirou um peso. Você entende que foi libertador? Foi, A sua decisão ali. foi. Foi Eu o divisor ali na sua vida. Foi. Que aí começou uma clareada assim. Eu saí com outro olhar, sabe? Eu saí com não tinha peso mais em cima de mim. E eu falei assim, agora eu vou. Agora tomei minha decisão, agora eu vou. Tô indo. Aí eu falei com o Ailton também, com Ilha, com os meus primos. Aí ele falou assim, ai, graças a Deus eles começaram já a me abraçar. E aí depois que a Milena entrou na minha vida também como a minha líder. E depois Não, daí não pra fica cá... falando de líder aqui não, fica muita, sabe? Minha muito minha líder, Minha entendeu? líder. Ai. Fala minha líder. Que eu amo tanto, aí começa. Ai, não, menos. De quem Estava era com bom. saudade. Não, ela queria ficar, ela nem lembrou de tu, ela falou que queria ficar lá no sul. É, às vezes. Falou, eu queria ficar lá no sul, deixou tudo pra cá. Já vi isso também, mas eu amo assim mesmo. Então Não tá largo bom. mais não. Não larga mais não? Não. Então é isso, né? Assim, realmente pra gente é um privilégio ter você aqui. É até como um testemunho do que Deus tem feito aqui, né? E Ovelha Nova, né? A gente, embora você já conhecia alguma coisa, essa decisão ainda não tinha sido formada dentro de você. Você tinha sido formado uma religiosa, né? Que ia na igreja. Mas a decisão pelo lado da renúncia, né? Renunciar ao pecado, renunciar à vida mesmo, né? A vida comum pelo Senhor. Isso foi gerado depois, né? Então, a gente conta ele agora mesmo. Por isso que pra gente, pra mim, né? Pros irmãos, você é uma ovelhinha nova no nosso meio, né? E é bom ter gente nova, é bom ter sangue novo com a gente. Que a gente tem de onde tirar sangue, né? Sangue novo é bom pra isso. Né? Te dá muito trabalho pra fazer. Já estava até trabalhando outro dia num casamento lá que eu vi, né? Eu estou fazendo a obra de Deus. E é isso aí. Agora tem que ganhar gente pra Jesus, não é verdade? É verdade. Tem que voltar lá e resgatar quem ficou pra trás. Esse é o meu desejo. Eu tava falando até um discipulado que eu tava com a Milena. Que eu tenho um desejo de falar com as minhas amigas que andavam comigo, de Jesus pra elas, sabe? Eu quero assim... E Deus tem me aproximado pra isso, né? De ganhar almas, né? Que hoje em dia... O dia de hoje não só é daqui pra baixo. Então, eu não quero ver essas minhas amigas, eu quero buscar elas, eu quero trazer elas para o nosso meio, né? Para aproximar mais de Deus também, tomar uma decisão na vida delas. E eu creio que Deus vai fazer a obra, que eu estou disposta, já falei com Deus que eu estou disposta a buscar os que ficaram. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é um pouquinho da nossa irmã Raíssa, que está fazendo pedagogia e está conosco agora, caminhando. É sempre um privilégio, né? Uma nova criatura aí em Cristo, discipulada pela Milena. Então, quem não conhecia a irmã Raíssa, agora passou a conhecer. É Deus que tem colocado, tem acrescentado, que Deus te abençoe, que você possa frutificar muito e muito e participar cada vez mais dessa obra. Amém? Glória a Deus. A gente vai estar encerrando o programa já, né? Mas antes disso tem que mandar um abraço. Deixa eu ver aqui pra quem. Me dá aí, Marlon. Pode me dar. Aqui é assim mesmo. Mandar um abraço aqui pra nossa irmã Letícia Rocha e pro pastor Taylor, que tem nos assistido, acompanhado aí o programa. Meu irmão, aquele abraço sempre, irmãozão querido, né? Grandão. Mas acho que o tamanho dele é o tamanho do amor dele, né? Que homem amoroso, né? Chega até a te constranger. Tu acha que vai encontrar um brutão, né? Quando vê, camarada é um homem de Deus amoroso. Amém? Amém. Mas aí fica assim, a gente vai estar orando e que Deus possa estar abençoando os nossos ouvintes e aqueles que têm nos assistido através desse testemunho. Amém. Amém? Amém. Simples para você, mas poderoso demais. Glória a Deus. Amém? Amém. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor fez na vida da minha irmã Raíssa. Pedir que o Senhor ainda possa estar completando a tua obra, Senhor, na vida daqueles irmãos que têm nos assistido, nos ouvido e até
despertando, ó Pai, nos fazendo lembrar também daqueles momentos que vivemos contigo, onde o Senhor nos chama para cada vez mais perto, para onde o Senhor nos chama para mais perto do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, completa a tua obra, Senhor. Venha ministrar cura, libertação, Senhor. Venha gerar novamente o primeiro amor no coração dos meus irmãos. Através de um testemunho tão simples, mas tão poderoso, ó Pai. Incendeia corações para a honra e glória do teu santo nome. É o meu pedido, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Helena. Pega aí para tu dar tchau para nós. Amém, povo de Deus. Até o próximo programa, se o Senhor permitir. Paz. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo.